Quero falar com você hoje a respeito da ressurreição. E a palavra de Deus hoje tem como texto base o livro de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29. E nós vamos ler esses dois versículos para que a gente possa entender a respeito dos dois tipos de ressurreição que acontece na Bíblia, que a Bíblia nos ensina. Bem, João capítulo 5, versículo 28 e 29, a Bíblia nos diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para uma ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Bem, nós vimos aqui que o apóstolo João fala de dois tipos de ressurreição: a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Primeiramente, eu quero destacar a ressurreição da vida. O que é a ressurreição da vida? A ressurreição da vida é aqueles que viveram de acordo com o que Deus esperava deles, né? Ou seja, nessa vida tiveram a sua conversão, embranqueceram-se, né, no sangue do Cordeiro, embranqueceram as suas vestes, tiveram uma vida casta, uma vida realmente justa, e nada mais justo da parte de Deus de aqueles que morrerem antes da volta de Cristo serem ressuscitados para a ressurreição, para terem a sua vida, para terem o seu prêmio, vamos dizer assim, porque a esperança que a Bíblia nos garante é a esperança da vida eterna. Esse tipo de pessoa, essas pessoas, né, que enquadram nessa categoria, vão ser realmente ressuscitados para a vida. Agora, a Bíblia fala também dos que praticaram o mal para uma ressurreição de juízo. Mas a pergunta é: será que todas as pessoas que praticaram maldades foram pessoas, talvez assim, que tiveram uma vida devassa, que que zombaram de Deus, pessoas que só fizeram coisas ruins? Será que todas essas pessoas vão ser ressuscitadas e vão ter uma oportunidade para serem julgadas? É isso que a Bíblia está ensinando? Então vamos entender. O apóstolo Paulo, ele nos dá um entendimento um pouco mais amplo nesse sentido, aqui em Atos, capítulo 24, Atos 24, versículo 15, ele também fala de dois tipos de ressurreição. E está intimamente ligado com o que João fala lá em João capítulo 5, 28 e 29. No versículo 15 do capítulo 24 de Atos, Paulo diz: Tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver uma ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Então ele fala de dois tipos também, de justos e de injustos. O justo que Paulo fala aqui equipara ao que praticou o bem, lá de João. E o injusto é o equipara ao mal, ao que vai ser ressuscitado, né, para o juízo, que João explica no capítulo 5, versículo 29. Mas vamos entender esse ponto interessante. Primeiro eu queria só destacar rapidamente o seguinte: aqueles que praticam o bem aqueles que praticam o bem de acordo ou dentro do propósito de Deus. Por exemplo, não adianta a pessoa querer ser boa aos seus próprios olhos, porque ser bom não é digamos assim, isso aí não, na verdade é um dever de todos serem bons, ser pessoas boas. Na realidade, quando fala daqueles que praticam o bem, é que agem de acordo com o propósito de Deus. Vão ser pessoas evidentemente que ajudam outras pessoas que doam de si para ajudar outros, em todos os sentidos. Mas essas pessoas têm que estarem dentro do propósito de Deus, porque senão implicaria em você ser justo aos seus próprios olhos, ou seja, bastaria a pessoa fazer coisas boas, né, ter boas obras,
e simplesmente ela poderia ser salva. Mas não é assim. Você tem que ter fé. A salvação vem pela fé. E a fé vem de acordo com aquilo que você crê. Então, ou seja, se você observar no livro de João, também no capítulo 3, versículo 16, lá a Bíblia nos diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, tenha fé nele, seja salvo. Então você tem que realmente ter essa conversão, crer em Cristo, em Jesus Cristo, em Deus, o Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, para que você possa realmente obter essa salvação. E aí sim você vai praticar o bem, de acordo com a vontade de Deus. E aí você enquadra dentro daquele grupo que vai ser ressuscitado para a vida. E nós temos que entender que, por quê? Por que isso é importante? Vou ler mais um texto para você aqui, no livro de João, no capítulo 17. O Evangelho de João deixa bem claro para nós, porque a vida eterna significa isso que eu vou ler para você. João 17, versículo 3, nos diz assim, olha: a vida eterna, porém, é esta, que conheçam a Ti, o único Deus, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviastes. Então a vida eterna significa conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Então quando você conhece, ou seja, aí você vai saber, você vai praticar o bem dentro do propósito, porque você conhece a eles. E a vida eterna significa você conhecê-los. Significa conhecer, significa você se relacionar com Deus. Porque a partir do momento que você tem a sua conversão, o seu batismo, etc., com certeza você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo te guia, te mostra o que você tem que fazer. Essa é a diferença. Porque se a pessoa não tem, como que ela pode fazer o que for, pode praticar o que ela quiser, mas não adianta. E vamos provar isso, né? Aqui no livro, lendo 1 Coríntios, capítulo 13, eu vou ler apenas o versículo, vou ler do 1 ao 3, que fica bem esclarecido. Paulo nos diz: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, ou seja, amor, tenho me tornado como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia e souber todos os mistérios e toda a ciência, se tiver toda a fé a ponto de remover montes e não tiver amor, nada sou. Se eu distribuir, note o versículo agora, se eu distribuir meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver amor, isso nada me aproveita. Ou seja, não adianta nada. Paulo está falando de um amor maior, do amor que nós lemos lá, que eu citei para você aqui de João 3,16. Deus amou o mundo. Esse amor é o amor ágape, o amor superlativo, o amor maior, o amor baseado em princípios. É esse amor que você vai desenvolver a partir do momento que você começa a conhecer o Deus Todo-Poderoso e começa a conhecer Jesus Cristo. E isso vai te dar a vida eterna. E aí sim você vai enquadrar naquela categoria. Aqui, quando o apóstolo João diz: os que fizeram o bem para uma ressurreição da vida. E se enquadra também no que Paulo falou, que ele tem a mesma esperança de que há de haver uma ressurreição de justos. Então, o justo de Deus, esse, se ele morrer antes da volta de Cristo, ele também será ressuscitado para a vida. Ele vai receber a sua recompensa. Agora, Paulo falou, tanto João quanto Paulo falou de uma categoria de pessoas que praticaram mal, praticaram o mal e vão ser ressuscitados. E Paulo falou que são injustiçados, são injustos. Que tipo de pessoa é essa que vai ser ressuscitada? Bem, esses injustos são pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecerem a Deus e a Jesus Cristo. Por isso que a vida eterna significa que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Essas pessoas injustas enquadram na categoria que não tiveram essa oportunidade. Então eles serão ressuscitados sim, para terem a oportunidade. Deus não é injusto.
para fazer justiça, Deus os trará de volta, para que eles tenham a oportunidade de aprenderem de Deus e escolherem se eles querem servir a Deus ou se eles não querem servir a Deus. Então Deus irá ressuscitar esse tipo de pessoa. Bom, muitos pregam que todos serão ressuscitados, mas existe uma categoria que não será ressuscitada. É a categoria dos iníquos. Essas pessoas iníquas não serão ressuscitadas. Por exemplo, se você ler no livro dos Salmos, no capítulo 37, por exemplo, aqui nós vamos ler o versículo 10, que diz: ainda um pouco de tempo e não existirá o iníquo. Poderás observar diligentemente o seu lugar, e ele não é. Ou seja, esse tipo de iníquo, ele será decepado. Ele não terá a oportunidade, a única vida que ele tem, que se pode chamar de vida, é essa. Ele não terá outra vida. Esses que enquadram na categoria de iníquos. São tipos de pessoas que o apóstolo Pedro explica para nós aqui, 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 9, Pedro esclarece para nós que tipo de pessoa é esse. Eu vou ler o versículo 9, porque o versículo 9 fala do injusto, um pouquinho do injusto. Então nós vamos entender. Quer ver? Diz assim, olha, versículo 9: o Senhor sabe livrar da tentação aos piedosos e reservar os injustos sob castigo para o dia do juízo. Ou seja, durante o milênio de Cristo, esses injustos, eles terão a sua oportunidade. Ali é que eles vão mostrar se eles querem ou não servir a Deus. Mas também, não vou entrar agora em detalhes, porque tem outro vídeo falando sobre essa questão. Durante o milênio, eles não viverão 1000 anos para decidir. Não, eles vão escolher se eles querem viver, e aí eles vão tomar a decisão. Claro que se eles servir a Deus, eles vão passar sim por um teste. Claro, porque afinal de contas, depois do milênio, Satanás, o diabo, será solto da sua prisão, e aí ele vai sair para desencaminhar as nações existentes naquela época. E nessa época, e essas pessoas vão passar por esse crivo, mas elas terão a oportunidade, se elas vão servir ou se elas não vão servir. Justo, isso, no outro vídeo eu explico sobre essa questão, mas é muito justo, pode ter certeza absoluta disso. Agora, voltando aqui, agora o versículo 10, então Pedro nos diz, preste atenção por favor agora, que ele diz: mas principalmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros, desprezam dominações, atrevidos, obstinados, não receiam caluniar a dignidades, enquanto que os anjos, ainda que sejam maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo caluniador diante do Senhor. Mas estes, como animais sem razão por natureza, nascidos para serem presos e mortos, caluniando nas coisas que ignoram, na destruição que fazem, certamente serão destruídos, recebendo a paga da sua injustiça. Até a parte A do versículo 13. Você percebeu que esse tipo de pessoa, a pessoa iníqua, aquelas pessoas realmente caluniam de Deus, não querem saber de Deus, não fazem questão disso, trabalham contra Deus, agentes demoníacos, são agentes do diabo, trabalham, porque muitos não sabem, mas como existe a congregação do Deus vivo, a congregação realmente de Deus, o povo de Deus na terra, existe também a congregação do iníquo, do diabo. E evidentemente, quem não está do lado de Deus, está do outro lado. Não existe um meio termo. Então, quando nós lemos ali que vai haver 2 tipos de ressurreição, é esses 2 tipos de ressurreição. Ou seja, a ressurreição do justo, daquele que fez o bem, aquele que foi leal a Deus, a ressurreição para a vida, e a ressurreição do injusto, aquele que praticou, a Bíblia chama aquele que praticou o mal, para uma ressurreição de juízo. Mas ele fez isso porque ele não teve a oportunidade. E quero ressaltar que, creio eu,
que isso vai acontecer a pessoas injustiçadas, principalmente do passado, onde a comunicação era muito mais difícil para chegar a uma informação, então as pessoas viviam mais isoladas. Então muitos provavelmente nunca ouviram falar de Jesus Cristo, nasceram e morreram sem ter oportunidade. Deus dará oportunidade a essas pessoas. Agora, pessoas iníquas jamais terão oportunidade. A Bíblia até ressalta no livro de Romanos, no capítulo 6, deixa eu ler aqui, Romanos capítulo 6, versículo 23. A Bíblia diz: pois o salário do pecado é a morte, ao passo que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, meus queridos, que nós possamos ser ou estar dentro desse grupo que será ressuscitado para a vida. A Bíblia até menciona em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, vamos ler também. Apocalipse 20, versículo de número 6, a Bíblia nos diz que todo esse que está dentro dessa categoria, né, a Bíblia chama de bem-aventurado. Veja o que diz: bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Que maravilha! Pode ter certeza que isso é algo maravilhoso e grandioso. Você fazer parte da primeira ressurreição, ou seja, você ressuscitar para a vida. Aqueles que antes da volta de Cristo perderam a sua vida, morrerem nesse sistema, pode ter certeza e a garantia da ressurreição. E Deus trará de volta essas pessoas e dará oportunidade para essas pessoas. Dará não só oportunidade, mas dará recompensa. A oportunidade Ele dará para as pessoas que foram injustiçadas de alguma forma. Mas Deus trará de volta. Nós confiamos no poder de Deus, nós confiamos na misericórdia de Deus para com todos, porque Deus, o desejo dele é que todos sejam salvos. Sabemos que infelizmente alguns não querem, mas Deus está dando essa oportunidade. Por isso, agora é tempo de você buscar a Deus, buscar a sua conversão, entender a palavra de Deus quanto mais rápido possível, buscar esse entendimento e buscar estar dentro do propósito de Deus, para que você possa ter a sua vida eterna garantida e viver realmente a verdadeira vida. Isso que é importante. Pense nisso e busque esse conhecimento, conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você será uma pessoa muitíssimo abençoada. Obrigado.